Olá, olá, boa noite para todos que estão aqui hoje comigo na live. Olá, como vão vocês? Mentes brilhantes que me escutam, vocês estão aí? Nós estamos iniciando uma live com o tema medo. Posso viver sem ele? Medo psicológico ou medo espiritual? De que origem tem o medo? Então, nós já estamos aí iniciando, estou apresentando aqui a nossa live, Vilani, bem-vinda, e esperando que outros entrem, né, para nós iniciarmos. Então, muito boa noite para todos vocês que estão aí, e que bom que nós estamos com esse tema tão intrigante, que é o medo, não é? O medo é um tema muito intrigante e que desperta muita curiosidade, por isso eu decidi compartilhar com vocês essa jornada de lives. Então nós teremos 3 lives muito maravilhosas sobre o medo. Se você está aqui chegando nessa live, se interessa de saber sobre o medo, se podemos viver sem o medo, qual a origem do medo, qual é o medo psicológico e como diferenciamos o medo espiritual, que a Bíblia diz que no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. E nós temos aí várias interrogações. Sejam bem-vindas, Veri, Melri, sejam bem-vindas. E quem tiver vindo mais aí, que sejam bem-vindas, Val. Que bom! Então hoje a live vai prometer esse tema, não é? Esse tema tão importante que é sobre o medo, né? Esse tema que vale a pena a gente discutir e ouvir, certo? Sobre o medo, até que ponto o medo vem de Deus ou o medo vem do inimigo, do diabo, não é? Tem muitas perguntas acerca do medo e hoje à noite eu quero conversar com vocês sobre o medo. Bem-vindo todo mundo que está chegando, Fabrícia, Raquel, muito bem-vindos. Vamos iniciar. O tema das minhas lives, eu estarei numa jornada de lives com vocês, falando sobre o medo, né? E o tema hoje é medo. Posso viver sem ele? Vou já dizer se você pode viver sem o medo. Vou já falar para você a origem do medo. E nas próximas lives teremos muita resposta sobre esse medo, não é? Na próxima live eu vou falar sobre a diferença que há do medo psicológico para o medo espiritual. Mas hoje eu vou trazer o embasamento, que é o principal. Bem-vinda, Maísa, bem-vinda, Arlete. E vamos nós. Então, preparei para vocês o seguinte. E se você está aqui, só lembrando uma coisa, pessoal, se você conhece alguém que está com crise de pânico, não é? Com crise de ansiedade forte, com aquele medo, não é? Aquele medo muito grande, aquele pânico, e tem muita gente sofrendo. Eu trato muita gente no meu consultório com crise de pânico, com ansiedade graves, crises de ansiedade bem fortes. Se você conhece, convida, aperta esse aviãozinho, não é? Vamos espalhar o compartilhamento para que outras pessoas possam juntas ouvirem, porque o conhecimento é libertador. Gente, a tomada de consciência nos nossos problemas emocionais é determinante para que possamos superar. Você sabia que muitos problemas emocionais, quando a gente traz o conhecimento daquele problema, quando a gente começa a destrinchar para a pessoa mais consciência daquele problema, ou seja, quando a gente coloca consciência naquilo que é subjetivo, né? As nossas emoções são subjetivas, é um mundo invisível, assim como o espiritual, não é? Bem-vinda, Marilene, bem-vinda, Cláudia, bem-vinda, Márcia. O mundo espiritual é também visível e o mundo das nossas emoções é invisível. Nós estamos conversando sobre a parte
subjetiva do ser humano, que é o psique e o espiritual. Então, quando a gente fala disso, trazendo o tema medo, realmente vale a pena muita gente ouvir. Então, convida os amigos, convida os irmãos que estão aí, as pessoas que você conhece, para agregar conhecimento, porque quando a gente conhece, muita situação de problemas emocionais, muitos medos são aplacados com o conhecimento. Ok? Boa noite, sim, Márcia. Boa noite para você. E aí nós vamos conversar iniciando sobre o que é o medo, a origem do medo, né? E muita gente me perguntou, e o medo, posso viver sem ele? Não, não pode, porque primeiro você nem ia viver, você ia morrer. Por quê, Roseni? Vou te explicar. Sentir medo é inerente ao ser humano, porque o medo é uma das emoções primárias, tá? O medo constitui-se na nossa mente, nossa mente, ela pensa, e as emoções, uma delas é o medo, as emoções primárias, né, que você conhece: alegria, tristeza, raiva, medo, são emoções inerentes do ser humano. Então, não tem como você viver sem medo e sem eu viver sem medo. Outra coisa importante, boa noite, Marilene. Outra coisa importante, o medo é um benefício. O medo é um benefício. Ele é benéfico, pois tem a função de proteção. Sem o medo, a espécie humana, por exemplo, entraria em extinção. Porque o medo nos protege. O medo é um mecanismo de proteção também, no nível normal, tá? Existe o medo patológico, o medo que é adoecedor. E depois, nas lives que virão, eu falarei do medo espiritual. Hoje eu vou falar do medo como uma das primárias emoções. Eu vou falar do medo como necessidade em nós, porque o medo, ele é protetor, tá certo? Sem o medo, a espécie humana teria se extinguido, né? Sem o medo, a espécie humana teria sumido, claro. Olha, imagina comigo aqui uma coisa. Imagine você sem medo. Você ia subir num andar de 20 andares, num prédio de 20 andares, e você, pulava. O que ia acontecer? Você morria. Então, o medo é inerente, é necessário. O medo, na verdade, ele a origem dele está no nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, gente, ele possui uma rede de mecanismos dentro dele, né? Produzindo as inúmeras emoções. E uma delas é o medo necessário, né? Porque nós precisamos preservar a nossa espécie. Por isso que o medo é importante. O medo psicológico necessário, tá? Por exemplo, numa mente saudável, um medo saudável, né? O medo que é inerente das nossas emoções, como eu expliquei aqui, esse medo numa mente saudável, ele passa a preservar a pessoa de futuras precipitações. O medo saudável, ele é constituído por 3 aspectos: prudência, né? E o que é a prudência? É quando eu tenho a sensação e o entendimento de que eu preciso ter cuidados. Então, 3 aspectos do medo saudável: o medo psicológico, o medo que constitui-se dentre as emoções primárias necessárias para preservar a nossa espécie humana. Primeiro é a prudência.
Então o medo é aquela prudência que nós temos. Olha, seja prudente. Você vai, por exemplo, para o alto mar, né? Numa canoa daquelas, coloque um colete salva-vidas. Então esse é o primeiro aspecto saudável do medo, quando esse medo ele é psicológico, que constitui uma das nossas emoções primárias. Então, é um exemplo. Primeira. Segundo, cautela. A cautela faz parte do medo saudável, né? Do medo psicológico. Oi, Kelly. Oi, o Elice. Oi, Teca. Oi, Deusiane. Bem-vindo todo mundo aí. Que bom. Feliz de vocês estarem aqui. Então, a prudência, a cautela e o alarme. São 3 aspectos do medo saudável, né? Do medo saudável, do medo que se constitui na base das nossas emoções primárias, como eu falei, alegria, tristeza, raiva, medo. Faz parte, a gente precisa. No caso do medo, o medo é aquela emoção básica, emoção primária que nos preserva, né? Como eu vinha falando. Então você sem medo já tinha morrido, né? Qualquer ser humano. Por isso que o medo é uma emoção que preserva a raça humana, preserva a nossa vida, tá certo? Quando esse medo passa, aí deixa eu dizer para você, quando esse medo passa do normal, quando esse medo ele passa a desencadear sintomas de grande intensidade, duração maiores que o esperado, como por exemplo, sintomas de ansiedade aguda, medo de tudo. Quando esse medo paralisa você e você não consegue mais ter uma vida cotidiana normal, a sua vida começa a ser bloqueada, certo? Pelo medo. Oi, Karina, bem-vinda. Olá, tudo bem? Quando esse medo começa a bloquear a sua rotina de vida, não, eu não vou mais trabalhar porque eu tô com medo de sair de casa. Não, eu não vou mais estudar porque eu tenho medo de estudar, eu tenho medo de sair para a faculdade. Então, quando o medo começa a ficar maior e começa a comprometer a sua vida cotidiana, então esse medo está fazendo a travessia para o medo patológico, o medo adoecido, tá certo? De acordo com os estudos de Freud, o medo pode ter uma fase de indeterminação. Eu queria falar com você sobre o que Freud pensa, né? Que é a angústia. Segundo Freud, o medo, ele é uma angústia. Assim, anular o medo fingindo que ele não existe, ou seja, não observando o que nos causa aquele sentimento, pode levar a quadros de depressão, ansiedade e outros distúrbios emocionais. O medo envolve sempre um objeto, medo de alguma forma, né? Medo de barata, medo de aranha, medo de altura, medo do mar, não é? De águas profundas, medo de altura. O medo sempre envolve um objeto, mas há uma espécie de medo, mãe, que é quando o objeto do medo desaparece, tá certo? E a isso chamamos de angústia. A gente vê muito esse medo, que já é um medo patológico, já é um medo adoecedor, que segundo Freud é a angústia, e esse medo ele não tem um objeto. Por exemplo, crises de pânico muito graves, tá certo? O paciente, se eu disser, você tem medo de quê? Ele vai dizer, de nada. Não tenho medo. E crises de pânico grave. Crises de pânico que a pessoa não consegue sair de casa, que a pessoa não consegue trabalhar ou estudar mais,
que compromete já uma vida normal. E quando eu pergunto ao paciente, eu digo, você tem medo de quê? Ele diz, eu não tenho medo de nada. Por quê? Porque o medo não é mais um objeto, é uma angústia. Eu tenho medo da crise de pânico, eu tenho medo de morrer. Morrer de quê? Não sei. Entendem? Então, esse medo, quando ele compromete a saúde, a vida natural, ele começa a ser um medo patológico. Começa a trafegar na linha psicopatológica, na linha adoecedora, tá certo? Mas é muito importante vocês que estão me ouvindo entender uma coisa: medo é necessário à espécie humana, é uma das emoções primárias. A gente sabe muito pouco sobre isso, gente, por isso que eu me propus a realizar essas lives e conversar com vocês sobre o medo, estudar. Por quê? Porque nós sabemos pouco sobre isso. A gente sabe pouco. Eu vou já falar um pouco sobre como você ajuda uma criança, porque criança tem muitos medos, né? Ela está descobrindo a vida. E eu vou conversar já perto do final e dar algumas dicas, porque a gente faz tudo errado quando a gente vê alguém com medo ou quando a gente vê uma criança com medo. Como, por exemplo, a gente, quando vê uma criança com medo, a gente tende a dizer, você está com medo de quê? Não, isso não faz medo, não. Não, isso não tenha medo disso, não. Olha, deixa isso aqui para lá. Não tenha medo, não. Isso não existe. Olha isso aqui. A gente ignora. E está erradíssimo, gente. Está erradíssimo. Porque uma das soluções do medo, negar o medo não é. E uma dos enfrentamentos para o medo é fazer contato com o medo. Então, já que eu entrei no exemplo da criança, uma forma de você ajudar uma criança que está com medo não é você proteger ela do medo. Muito pelo contrário, o medo vai crescer. E o medo vai causar nela danos de insegurança na vida. Né? Você não pode dizer, não tenha medo disso não, isso não existe não. Olha, isso aqui, não tenha medo disso aqui não, isso nem faz mal nada, nem faz mal a nada. Não, o medo tem que existir e o medo tem que ser enfrentado. O medo tem que ser dito. Uma coisa boa de se fazer, por exemplo, com a criança, é oferecer a companhia do medo. Olha, você está com medo do escuro? Deixa eu ficar com você aqui no escuro, para você ver como a gente consegue ficar no escuro. Então, dar esse colo, certo? Esse colo que faz companhia no medo. Você está com medo de atravessar a rua? Vamos atravessar juntos. E não dizer, ignore, isso não faz medo, isso não tem nada a ver. Ignorar o medo não é a melhor saída. Tá certo? Mas vamos continuar aqui. A Karina está dizendo, tenho um medo muito grande de levar doença para os meus pais, que são idosos, meu pai que é acamado, etc., com Alzheimer. Eu imagino, não é? Gente, o medo na atualidade, não é? Como a gente lidar com esse medo, esse medo novo, não é? Na atualidade, que é o medo do Covid, o medo dessa doença e de outras doenças mais, né? Isso é muito importante. Por isso é importante você ficar aqui nessas lives para compreender, não é? Que o medo é uma emoção inerente do ser humano, que o medo é um mecanismo de proteção, não é? De conservação da humanidade, e quando é que esse medo faz a travessia para ele ser adoecido, patológico, tá certo? Pois é, então voltando aqui para o que Freud pensa sobre o medo, como ele define, né? Então ele diz, o medo envolve sempre um objeto, quando ele não envolve um objeto, né, que ele desaparece, isso nós chamamos de angústia, que é aquela angústia que muitas vezes nós vemos muito em casos de síndrome do pânico, crises de pânico e crises graves de ansiedade, que é um medo que você não consegue dizer do que, mas você sente uma angústia muito grande de medo. Aí esse medo é patologizado, é um medo patológico, é um medo que precisa do tratamento, né? Precisa ser tratado adequadamente, né? Ele precisa ser conversado adequadamente.
Mais uma vez eu digo, a tomada de consciência, de conhecimento, quando você tem conhecimento, isso vai ajudar bastante nos seus medos. Fazer contato com o medo, ter consciência, compreender que medo é esse que eu sinto. Fazer perguntas para esse medo. Por que eu estou sentindo esse medo? Aí depois você faz uma segunda pergunta. Que evidência eu tenho desse medo que eu estou sentindo? Muitas vezes, quando o medo é patológico, é um medo que já está, né, no adoecimento, precisando do tratamento, precisando de terapia e, em alguns casos, precisando da medicação psiquiátrica. Isso vai depender de caso para caso, não é? Então, quando isso acontece, já o medo já está adoecido. Então, isso é muito importante. E aí é aquela angústia que você não explica, mas você tem um medo enorme. Né? Você não é aquele medo normal. Porque o que é o medo inerente do ser humano? É aquele medo que não é exageradamente, não é pânico, mas é o medo. Medo, por exemplo, eu tenho medo de aranha. Se eu ver uma aranha, eu saio de perto. Tá certo? Eu saio de perto. Vou-me embora, se tiver alguém para resolver. Se não tiver uma pessoa que resolva, certo? Pegue a aranha, mate, leve para outro canto, sei lá. Aí eu vou lá e resolvo. Me tremendo todinha, mas eu vou lá e resolvo. É um medo natural, né? Isso é um medo normal, um medo que é inerente de nós. Quando nós ultrapassamos esse limite, e aí nós desorganizamos as nossas emoções completamente, ficamos desorganizados psicologicamente, aí o medo já não é mais normal. Veja aqui o que Freud diz. Assim, a própria experiência do medo deveria ser vista como uma conquista, porque saímos da indeterminação de não saber nem o que está acontecendo com você para focar naquilo que nos gera dor e desconforto. Então, a experiência do medo precisa ser, depois dela, precisa ser uma experiência de vitória. Porque o medo natural, ele não prejudica, porque ele é um mecanismo de proteção da espécie humana. O medo patológico, que é um medo que já é alguma doença mental, como doenças emocionais, psicológicas, como síndrome do pânico, crise de pânico, a ansiedade, crises de ansiedade, né, mais graves, e outras mais. Aí esse medo, ele precisa ser trabalhado, tá certo? Quando ele é trabalhado em terapia, aí ele começa a ser desvendado do mistério de eu ter medo, que é aquela angústia desconhecida. Quando eu faço contato com aquela angústia através de perguntas, por que eu estou com medo? Que é o começo do enfrentamento, né? Medo, você tem que conversar com ele, escrever sobre ele e falar com alguém da sua confiança sobre ele. E se você tiver diagnóstico, né, um desses psicodiagnósticos que eu citei aqui, você deve procurar um terapeuta e um profissional especializado. Mas o tato do trabalhar o medo, que já é patológico, é fazer contato com ele, não é fugir dele, né? Você não pode pegar alguém que tem muito medo e dizer, menino, para com esse medo, isso não existe não. Vale, tu tem medo de quê? Menino, isso não faz medo não. Às vezes a gente diz isso, não é? Com alguém que está com medo, que tem um medo. Isso é tão errado. Nós não podemos fazer isso. Isso é tão desproporcional. É um medo. Faça companhia à pessoa com aquele medo. E ajude-a a enfrentar e a conversar sobre aquele medo, né? Isso se ela não precisar de um tratamento mais profissional. Então, por outro lado, há um outro tipo de medo que gera hostilidade, que comanda nossa prontidão para agir sobre a fonte do medo, seja atacando ou seja negando. Tem muita gente que nega o medo, né? E negar o medo não vai ajudar. Na verdade, a negação do medo, ela acaba surtindo o efeito contrário. Quanto mais eu nego que tenho medo de alguma coisa, mais aquele medo
cresce em mim. Por isso que o medo, na próxima live eu vou mostrar, porque eu já vou entrar no medo espiritual, como ele migra do medo inerente, das emoções primárias inerentes do ser humano para a proteção da espécie. Depois eu estou falando hoje aqui quando o medo natural passa a ser patológico, tá certo? E aí, como é que ele vai migrando? Exatamente por isso. Quanto mais você nega que tem um medo, mais ele vai crescendo dentro de você. Mais ele vai crescendo. Por isso é importante tratar o medo. Tratar o medo, não é? E também nós não podemos minimizar, gente. Não podemos. Não é porque hoje eu sou uma profissional da terapia, não é? Como psicanalista, como terapeuta, eu não posso minimizar. Por quê? Porque eu sei os efeitos de um medo patológico, né? Um medo que já ficou patológico, já adoeceu. Porque o medo, quando ele adoece, é adoecedor, é patológico, ele tem todo o mecanismo cerebral constituído na manifestação dele. Como, Roseni, quando o medo provoca quando ele compromete a sua vida natural, você começa a ficar presa, paralisada, não faz mais isso porque tem medo, não faz aquilo porque tem medo, não faz aquilo porque tem medo, não vou para aquilo porque eu tenho medo. E quando você começa a sentir os sintomas, né? Quando você sente medo, que sente os sintomas, taquicardia, sudoreses forte, que é muito suor, as extremidades geladas, as extremidades ficando dormente. Quando você sente os sintomas, quando começa a sintomatizar, o medo já é patológico, né? E por que começa a sintomatizar? Porque, veja bem, no nosso cérebro existe as amígdalas cerebrais. Quando nós sentimos um medo, certo? Que para nos defender, não é? Para nos proteger, essas amígdalas, elas disparam um aviso para todo o corpo e vai lá se recolher lá nas glândulas suprarrenais que ficam em cima dos nossos rins. Essas glândulas, elas produzem os hormônios, tá? Os principais hormônios, inclusive aquele que é o da adrenalina, que corresponde a essas sensações de medo, de fuga, de proteção. Essa corrente de adrenalina, ela é ativada, ela vem muito fortemente na nossa corrente sanguínea. Quando ela vem fortemente na nossa corrente sanguínea, uma forte fluência da adrenalina, o que é que acontece? A adrenalina na corrente sanguínea com força total, é claro que você vai ter taquicardia. É claro que você vai tremer ou que você vai suar. Porque é um sistema integrado. A questão das questões emocionais, elas não são só emocionais, elas não são só emocionais da mente. Elas são também do cérebro. Mente e cérebro são duas coisas diferentes. O cérebro é onde está toda a estrutura neurofisiológica, tá? Aqui da nossa mente, que é onde estão as sinapses, os hormônios, né? Os neurotransmissores. Quando eu sinto as amígdalas cerebrais disparam o alerta porque eu senti medo, claro, para me proteger, para proteger a espécie humana, o que é que acontece? Se dispara imediatamente nas glândulas suprarrenais a produção de adrenalina. Aí eu sinto, porque a adrenalina está correndo no meu organismo, eu sinto, né? Tem os sintomas. Aí a gente já sabe que o medo é patológico, é um medo que precisa ser tratado, trabalhado, né? Compreendido. Existem muitos medos que têm base, por exemplo, em traumas infantis, né? Existem muitos medos patológicos, certo? Medos que já estão, né, fora do normal, que tem base
em traumas infantis. Estão registrados nas nossas memórias traumáticas, grandes medos, né, na infância, estão registrados na nossa memória traumática, e ali aqueles registros, de repente, eles são ativados, acionados com o quê? Uma imagem que eu vejo, uma cena que se reporta lá ao trauma que eu senti na minha infância. E está no meu inconsciente. Eu não imagino que eu estou vendo aqui uma cena, mas aquela cena está reportando-se a uma memória traumática. E aí o que acontece? As amígdalas cerebrais disparam imediatamente o aviso de se proteger daquilo que ameaça, que está onde, Roseni? Que está nas minhas memórias traumáticas. E que eu nem estou lembrando, nem sei por que eu estou sentindo medo, mas alguma coisa ativou, foi o gatilho, disparou aquela memória traumática de profundo medo, e aí vem. Muitas crises de pânico são advindas, né? Algumas crises de pânico são advindas de traumas infantis, que estão registrados na nossa memória traumática. E aí, quando acontece alguma situação que reporta-se, lembra, acontece então a crise do pânico e etc. Por isso nós precisamos aprender sobre esse assunto, né? Por isso que a gente precisa aprender sobre esse assunto imediatamente. Especialmente a gente aprender para nós, mas para as nossas crianças, né? Para as nossas crianças, porque muitos medos, a cuca vai pegar, o lobo mau, olha a mulher de preto, né? Esses medos que se faz a crianças para conter a energia das crianças, que é a maravilhosa energia, né? Eu sei que a gente adulto cansa quando cuida de crianças, mas fazer medo às crianças só vai comprometer a saúde psicológica dessas crianças que serão futuros adultos, né? Quantos traumas infantis paralisam hoje a vida de muitas pessoas? Então, o medo de ter medo, né? O medo de ter medo é muito comum no meio de nós, né? Nós temos medo, por exemplo, de amar. Você sabia que nós temos medo de amar? Muitos eu te amo engolidos, quietos. Por quê? Medo. Medo, Roseni? Sim, medo. Tem muita gente que tem medo de dizer que ama. Por quê? Porque vai ficar réu de alguém. Vai ficar aquela mensagem que diz assim: se eu der o dedo, vai querer a mão, né? Se eu der a mão, vai querer o pé. Eu vou ficar refém. Se eu revelar o meu amor por essa pessoa, se eu ficar dizendo que amo, se eu ficar revelando, né, entregando os meus afetos, porque o que é afeto? Afetar. Então, quando eu entrego os meus afetos, eu estou afetando alguém e estou me afetando. Muita gente tem medo de dizer que ama, medo de amar, porque tem medo de se tornar refém do outro. Se eu disser que amo, vai ficar na minha vida me cobrando, se eu disser que amo, vixe, o que será de mim? Quem é que vai querer de mim? Isso é verdade. E a gente aprende isso muitas vezes quando é criança. Nos ensinaram, né? Os medos. Medo de descobrir, medo de enfrentar. Não, olha o escuro, né? Menino, olha o escuro. E esses medos, eles entraram na nossa vida, na nossa infância e nos paralisam hoje. Isso é muito interessante. Como erramos, não é? Vilani, a gente erra. Por falta de buscarmos o conhecimento. Por isso que eu digo sempre no começo das minhas lives, gente, o conhecimento, ele é libertador. Quando eu pego as minhas emoções subjetivas e eu coloco nelas consciência, eu já tenho aí um ganho enorme. Tá certo? Então esse é um dos erros mais básicos
da nossa vida, né? Imaginar isso aí. Então, nós precisamos realmente enfrentar os nossos medos, né? Então, educar uma criança, né? Educar uma criança dá medo? Quem é mãe, quem é pai, cuidador, professor, simplesmente convive com crianças no dia a dia. Já experimentou vez ou outra os sentimentos dúbios, né? Que educar uma criança provoca. Por exemplo, de um lado, a necessidade de ser referência de segurança para aquela criança. Do outro, percebe-se humano e por isso propenso a falhas. Então, o resultado disso quase sempre é a culpa e a sensação de que fracassamos. Perguntamos para nós mesmos, né? Então, por que afinal temos medo que as crianças aprendam determinadas coisas? A gente faz muito medo às crianças, né? E a gente às vezes tem medo que elas aprendam determinadas coisas e a gente acaba limitando, né? Colocando medos para elas. Qualquer falha de proteção vira culpa, né? Do meu lado. Então, é uma autoridade ilusória a gente achar que fazendo medo para as crianças a gente está controlando, mas nós estamos colocando medo do futuro nelas, medo do empreendedorismo delas, medo de vencer o mundo, não é? Muitos rapazes e moças chegam na fase mais adulta com medo. Medo de enfrentar uma faculdade, um vestibular, um emprego novo, um mundo, de enfrentamento mesmo do mundo que precisa ser enfrentado, porque foi colocado muito medo aí na infância, né? Então, nós precisamos realmente, quando dizemos, não vá lá brincar na caixa de areia porque vai se sujar, não vai com aquele tipo de pessoa porque você pode se contaminar. Isso está dizendo o que para a criança? Que o mal está lá fora. E aí, quando elas crescem, ficam adultos, elas precisam ir lá para fora, vencer a vida. E o que é que elas vão lá para fora como? Com medo, né? Porque aqui dentro tá tudo bem. E a gente diz isso quando eles são crianças. Ou seja, nós estamos ensinando que o mundo real, aquele para onde a criança vai e onde ela vai ter que lidar com os conflitos e os antagonismos de todo tipo, é mal. Então nós estamos dizendo que lá fora é mal. Lá fora é um mundo diferente. Por isso não vá, né? Lá tem o meu tempo tinha o babau, não sei agora, né? Lá tem a cuca vai pegar, lá tem cuidado. Então esses medos eles vão paralisando e quando a gente fica adulto para enfrentar o mundo, enfrentar a vida, a gente vai ter dificuldade, porque afinal de contas eu tenho medo do que eu não conheço, eu tenho medo do lá fora. Espero contribuir aqui com vocês, os pais que estão aqui, manda essa live para pais e mães, não é, para ouvirem e aprenderem, né? Mais e mais e mais, tá certo? Isso mesmo. Desafio, né, pastora Francisca Veloso, é um desafio. E a gente tá aprendendo, né? Que bom que a gente tá aprendendo. Como a gente não pode ter, porque o ideal era que todo pai e mãe, antes de ter filho, fizesse um curso de psicologia, né? O governo desce, mas a gente vai aprendendo uns com os outros e com a vida, com a experiência, tá? Então é isso aí. Nós precisamos abolir a madrasta mal, né? A cuca vai pegar, o lobo mal. Nós precisamos abolir isso aí, porque isso não vai ajudar, certo? Sobre a construção do medo saudável nas nossas crianças. Precisamos abolir isso aí. Tá certo? Um objeto que é simultaneamente da realidade, porque lobos existem, na verdade, né? E da fantasia, porque o lobo mau é uma ficção, mas não é real. Ok? Então, assim, é no limiar entre a realidade e a imaginação que a gente quer que as crianças deslanchem. Porque é aí que mora a capacidade de criação. É na imaginação, é no limiar, né, dessa imaginação, dessa, como é que eu digo, desse enfrentamento, desse experimento, desse experimentar esse desconhecido. É aí que se deslancha, não é? E é aí que mora a capacidade de criar.
Quando eu enfrento o medo, eu vou ter a capacidade de criar. Eu começo a explorar a minha criatividade, a minha coragem, o meu dinamismo, os meus potenciais, eles são explorados quando eu tenho que enfrentar um medo. Se eu fujo desse medo, eu então não tenho um potencial explorado, tá? Ele paralisa, né? Então, é isso aí, tá certo? É importante a gente pensar sobre isso. Então, como lidar com o medo? Quando alguém está com medo, o corpo dá sinais físicos, né? E eu já expliquei, as mãos soam, ataque cardíaco, há muitos indícios corporais, tá? E emocionais do medo. Quais os mecanismos usando para lidar com isso? Os adultos muitas vezes querem esconder, né? A gente esconde mesmo que tem medo, nós adultos. As crianças não, dizem logo. Elas gritam logo, elas pedem logo ajuda, mas nós adultos, nós escondemos. Nós queremos logo esconder, disfarçar, né? Disfarçar o medo. Deixam que outras emoções tomem conta, muitas delas primitivas e prejudiciais, como a agressividade e a raiva. Tem muita gente que engole o medo e solta a raiva. Tá certo? Né? Muita gente que esconde o medo e solta a raiva. É pior, é a agressividade. Por isso o medo a gente tem que fazer contato com ele. A Leide está aqui perguntando, minha filha tinha medo do escuro, comecei a andar dentro de casa com ela, com a luz apagada, agora ela se sente bem melhor em dormir com a luz apagada. Olha só, por quê? Porque você fez companhia, né? Fez companhia com ela dentro do medo dela. E não ficou dizendo que isso não era medo, isso não precisava ter medo. Não dá, né, para você fazer isso. O medo existe e ele tem que ser tocado ali, ainda que seja por criança e por nós. Eu estou aqui acabando de dizer que nós adultos, a gente esconde que tem medo, né? A gente disfarça, né? Aí acaba vindo outras emoções, ao invés do medo, a gente abstrai aqui o medo e a gente abstrai vírgula, né, para dentro da gente, ele vai se transformar em raiva, ele vai se transformar em agressividade. Enquanto isso, a criança que tem medo, pede logo abrigo, pede logo ajuda, né? A criança tem medo, eu tô com medo. É diferente da gente. Então, este ainda parece ser o caminho mais indicado, segundo os conselhos da psicanálise, né? Em uma sociedade que privilegia a capacidade de ação sobre a habilidade de sentir, é comum que os adultos se sintam encurralados em seu medo. Porque a nossa sociedade diz que a gente tem que ser corajoso, tem que ir, né? E na hora do medo, a gente quer esconder, porque ele nega o medo e a insegurança e ele mesmo se sente. Nessa forma de se relacionar, os pais não partilham isso com o filho e acaba que os filhos não conhecem pais que têm algum medo. Por isso o medo fica fica um mistério, né? Porque a gente esconde os medos de todo mundo e dos nossos filhos. E quando os nossos filhos, eles veem que nós temos também medo, eles vão perceber que o medo é comum ao ser humano. E aí o medo não vai sucumbir. Tá certo? Maravilha, né? Então, nós precisamos contribuir, certo? Para isso, lidando com medo, né? E não fazer do medo um tabu. De não se falar, de esconder que tem medo, não. Mas lidando com ele, fazendo contato com o medo, proporcionalmente, de acordo com o que você pode fazer. E se você já tem algum problema mais grave, aí você faz esse tratamento com um profissional, né? Então, a gente tem muitos medos, né? Como é que eu, adulto, lido com o medo de ser demitido, do casamento acabar, de ter uma doença, do meu noivado acabar? Como eu escolho não contar? Eu deixo de transmitir para a criança o que seria uma solução para isso? É uma pergunta. Como lidar então? Como transmitir coragem se nós adultos também estamos com medo? Então, o primeiro conselho seria respeitar as condições que você tem, né? Que é este, de ser um pai ou de ser uma mãe no seu caso, né? Esta mãe e esta criança, uma boa educação não tem
Não, uma boa educação não tem nem pode ter uma regra geral de esconder o medo e omitir o medo. Uma boa educação tem pessoas humanas que sentem também medo, sentem alegria, sentem tristeza, sentem medo e compartilham suas emoções, enfrentando uma por uma. Tá certo? Então, nós precisamos entender isso. Existe um medo comum na nossa época, né? Que é o medo da pandemia, o medo dessa doença, né? Sim, faz parte, né? Dos medos de hoje, tá? Esse medo. E nesse momento são esses medos inúmeros, né? Da doença, de um comunismo, né? E outros mais medos. E nós precisamos vamos multiplicando a quantidade de categorias cada vez mais dos medos em nossas vidas, né? E nós precisamos experimentar, fazer contato com esses medos e enfrentá-los, né? Porque a criatividade vai surgir da gente quando a gente enfrenta, né? Ok? E eu queria compartilhar com você isso aí. E também falar para você o seguinte: não finja não ter medo. Não finja, né? Que você tem medo. Que você não tem medo. Não finja, não ignore, certo? Tenha cuidado. Afirme, tenha um medo sim. É uma estratégia que eu quero dar aqui no final da minha palavra sobre o medo normal da gente e quando ele adoece, né? Mas eu quero dar alguns conselhos. Não finja que você não tem medo. Não ignore o medo, porque quanto mais ignora, mais ele cresce, né? Que cuidado eu posso ter dessa vez? Quando você sentir o medo, faça a seguinte pergunta: então, que cuidado eu posso ter com esse medo que eu estou sentindo? Faça essas perguntas a você. Sentiu o medo, aí você vai e pensa: que cuidado eu posso ter agora com esse medo? Né? E outras pessoas fazem isso. Quando você tiver medo, pense: que cuidados eu posso ter com esse medo? O que é que eu posso fazer para ir enfrentando esse medo que eu tenho? Depois você pode fazer a seguinte pergunta: outras pessoas fazem isso que eu quero fazer para enfrentar o meu medo? Certo? E a outra ideia que eu quero te dar também, outro conselho é assim: passe a compartilhar o seu medo. Passe a compartilhar o seu medo. Compartilhe o seu medo com alguém de confiança, compartilhe o seu medo com alguém que pode te ouvir, ou escreva sobre os seus medos, porque essa forma, essas técnicas, elas ajudam a você fazer contato com o seu medo. Fazendo contato com ele, ele vai perdendo, não é, a influência em você e parando de crescer em você. Porque o medo, como eu falei no começo da live, é inerente do ser humano, é uma das emoções primárias. Porém, ele pode migrar para ser patológico, porque se ele compromete a sua saúde, a sua vida normal, ele vira um medo patológico. E na próxima semana, nós vamos falar sobre esse medo espiritual. O medo patológico e o medo espiritual. Quando é que ele é espiritual? Quando é que ele é patológico? Tá certo? Foi um prazer muito grande estar com você aqui nessa live. E na próxima semana nós vamos estar juntos, né? Terminou o meu tempo aqui. Na próxima semana nós estaremos juntos falando mais sobre o medo. E na próxima live eu vou estar falando medo psicológico e medo espiritual. Qual é a diferença e como nós podemos trabalhar esses medos em nossas vidas. Tá certo? Eu espero ter ajudado você, gente. Eu espero ter ajudado, que você possa compartilhar essa live com outras pessoas, com pessoas que podem aprender sobre o medo e entender um pouco mais, não é, sobre o medo, tá certo? Um abraço grande no seu coração,
Beijo bem grande, todo mundo que está aí se despedindo. Jerusa, Nelly, Marilene, Raquel, que bom que você esteve aqui, pastora Raquel. Que você possa ter sido abençoado com esse conhecimento hoje sobre o medo natural e o medo patológico. Próxima segunda-feira, medo psicológico ou medo espiritual? Onde é a linha que divide, que separa o que é espiritual e o que é psicológico? Próxima segunda-feira, estou com esse conteúdo para você. Que Deus te abençoe. Compartilha ele com outras pessoas que possa ajudar, tá? Tchau, tchau, pastora Francisca. Um grande abraço para vocês. Deus te abençoe. Tchau, tchau.